Pela primeira vez na vida deste canal, nós vamos usar o título dele de verdade. Olá pessoas, eu sou Iago Costa, bem-vindos ao Conversas Paralelas e hoje nós vamos falar atrasadamente sobre o não live action de Rei Leão. Por que não live action? Um live action, na verdade, é uma história adaptada com pessoas, no caso atores, de quadrinhos escritas ou cartoons, certo? Show! Por que não é live action? Porque ele foi todo feito em computação gráfica. Não tem leões de verdade ali, é tudo feito em CGI. Então, antes disso, nós vamos falar sobre a polêmica que a galera do YouTube e outras pessoas que viraram Madre Teresas e advogados monetários ultimamente estão falando, que é a galera das animações originais não estão recebendo nada por essas adaptações. Então, vamos a algumas questões. Eu vou dar a minha opinião, até porque eu não posso dar a opinião dos outros. Mas enfim, naquela época, as pessoas receberam o devido dinheiro quando elas fizeram a animação. Nesses live actions, elas estão sendo completamente refeitas. Nesse caso do Rei Leão, a história foi toda refeita em CGI, não é animação. Então não tem para que os animadores chegarem e aí receberem o dinheiro, já que eles não foram trabalhados nisso. Vocês estão entendendo? Não teve a galera da animação que chegou lá e refez tudo. Ela foi simplesmente refeita do zero por outra equipe. Se alguém pudesse receber alguma coisa pela história passada, seria a galera dos roteiristas barra escritores. Aí sim, porque é a história deles que está sendo readaptada. O roteiro é igual. O que muda vai ser a equipe de produção. E aí tem outra questão a ser notada. A galera trabalhou, animou, produziu e tudo mais, mas no final os direitos são da Disney. A patente de cada história dela é da Disney. Então, se a empresa do tio Walt Disney detém o título e detém as patentes, então ela pode fazer o que ela quiser com isso. Então a galera meio que já recebeu e não tem mais que receber. Eu não sei como é que funciona os direitos criativos, se é igual aos direitos de imagem. Eu acredito que não. Então, isso aí é uma coisa que, se alguém tiver algum problema, vai até o tribunal e eles resolvem. A gente só assiste, comenta e bate palma. Ah, só vou olhar e bater pau. O filme é praticamente o mesmo. Tem mudanças bem sutis. Na verdade, quase não tem mudança. O filme tem 30 minutos a mais do que a história original. E esses 30 minutos basicamente são eles mostrando como o CGI deles é bonito. E aí vamos a um ponto. Quando o Rei Leão foi pensado, ele não foi muito bem recebido pela empresa do tio Walt Disney. Por quê? Eles na época não viam como uma história de animaizinhos iria fazer tanto sucesso entre o povo. E aí ele deu a equipe secundária de animação para cuidar do Rei Leão, enquanto a empresa focava mais o dinheiro, o investimento, em outro filme que no caso é Pocahontas, aquela porcaria. Bom, mas enfim. Aí, né, saiu e todo mundo gostou e tal do Rei Leão, é legal porque, primeiro, as cores são muito boas de animação, os animais são meio psicodélicos e eles são muito expressivos, o que não tem nesse não live action. Por quê? Os animais do nosso mundo, eles têm expressões, eles têm sentimentos, isso é cientificamente provado. Mas quando você vai criar animais em computação, você não pode exprimir tudo aquilo porque eles não são reais. Então, não vai ser a mesma coisa e vai ficar um pouco frio. Sério, assim, o filme é muito bom porque ele é igual. Ele é justamente um remake pronto de Ctrl-V, Ctrl-C da animação. Se eu não fosse fã do Rei Leão, possivelmente eu não teria gostado, porque não tem muita empatia sendo transmitida, entendeu? Mas eu sou muito fã do Rei Leão, então eu gostei. Teve coisas que eu não gostaram, teve, e eu vou falar bastante sobre isso. Mas, no geral, é um filme bom. Se você não fosse fã do Rei Leão, você não ia virar assistindo isso. E é assim que funciona. Esses live actions, eles não são feitos
para angariar novo público. Eles não são feitos para crianças, porque as crianças não movem a empresa do cinema. Quem move a empresa do cinema são os adultos. Então, como é que funciona? Esses live actions têm um público-alvo direto às pessoas dos 20 e tantos, no caso eu, e a galera que cresceu assistindo as animações. Por exemplo, minha mãe é uma pessoa que gosta muito de assistir coisas, mas ela não tem paciência para animações. E geralmente ela é a minha companheira de filmes fofinhos no cinema. Então, a gente vai assistir os live actions e geralmente quando a gente chega em casa, aí a gente vai atrás, no caso ela, de assistir as animações. Inclusive, no final, quando aparece Kiara, minha mãe não sabia quem era Kiara. Eu falei, olha Kiara, e ela, que Kiara? Eu, hã? Obedeça seu pai, Kiara. Sim, mamãe. E fique longe das terras do exílio. Isso acontece por questão de ser uma continuação. O Rei Leão 2, O Reino de Simba, é uma continuação, obviamente, do primeiro, e ele não saiu no cinema na época, ele foi lançado direto em DVD ou foi VHS, algum dos dois. E acontece também na Pequena Sereia 2. Se eu chegar pra qualquer pessoa e dizer, olha a Melody no live action que vai ter, provavelmente ninguém vai saber. Porque muita gente não conhece as continuações porque elas não saíram no cinema. Então é uma coisa também a se pensar. Porém, aí o que é que acontece? Nós não temos os animais muito expressivos no filme, com poucas exceções. Os leões, quando eles são pequenos, eles não têm muita expressão demarcada. Mas aí quando eles crescem e tem a juba e os pelos e tudo mais, aí dá pra você perceber que tem mais uma expressão direta. As leoas, elas têm as expressões bem mais marcadas do que os leões. E os outros animais, eles são um pouquinho mais marcados em questão de expressão. O Timão, e o Pumba e os outros animais. E aí, tem algumas mudanças assim, meio sutis. Por exemplo, como eu falei do Rei Leão 2, a vilã principal dele é a Zira, que é a líder dos Leões Renegados. Zira. Simba. Nala. Zira. E aqui meio que pegaram a Shenzi e ela não é só uma hiena comum, ela é a líder do grupo das hienas lá, então ela tem um poderzinho assim mais focado. E aí, vamos à questão de dublagem. As vozes não estão tão condizentes em partes porque se você pega o Rei Leão original e você pega o Rei Leão dublado, tem várias mudanças. A primeira é que as vozes são mais fortes. Por exemplo, o Scar. O Scar, ele é frio. Ele é o vilão, tudo bem. Mas a dublagem original dele, ele é fria, ele é mais cruel, a voz parece gelo, típica de vilã. E a nossa vilã, e a nossa versão do Scar, ele é mais caricato, ele é mais engraçado. Ele perde um pouco dessa frieza que ele tinha na parte americana. Life's not fair, is it? You see, I shall never be king. E aí, é uma questão que acontece no filme que a Disney tá... Como é que diz essa palavra? Deixando os vilões um pouco mais héteros, vamos dizer, descaracterizando essa parte mais caricata deles. O Jafar tava super heteronormativo e o Scar tá no mesmo molde. Outra coisa na mudança, eu não achei tão sutil assim, ele não tem aquela juba negra dele, mas ele ainda dá pra ver que ele é um leão diferente, vamos dizer assim. Ele é cinza, ele tem uma paleta de cor mais escura, vamos dizer assim. E uma coisa que o filme dá a entender é que a cicatriz dele foi causada pela Sarabi, mas se a gente for pegar o que a gente conhece de mundo original, no caso o nosso mundo real, a gente sabe que ele conseguiu a cicatriz numa briga com o Mufasa, porque os leões brigam pelo controle da matilha bando... Qual é o coletivo de leão? Enfim, pelo o controle do grupo de leões lá. E aí, o filme tem alguns diálogos assim à parte para mostrar várias coisas. Aí tem algumas coisas
um pouco desnecessárias. A meia hora a mais que o filme tem acima da animação é para mostrar o quanto a computação gráfica tá bonita e ela tá realmente muito bonita. Para quem gosta de CGI, esse filme deve ser assim o suprassumo. Mas não precisava. É tipo mostrando a paisagem. Tem uma cena imbecil de um tufo de pelo do Simba voando pela África toda até chegar no Rafiki, que é comido e tem um inseto lá que vai rolando a bosta e tal. É um negócio muito sem sentido. Podia ser completamente cortado aquilo, que não ia fazer diferença nenhuma. E vamos para as músicas. As músicas do Rei Leão são muito boas. As músicas da Disney em si são muito boas. Eu posso listar um monte aqui, que é o que todo canal aí tá fazendo. E eu queria, mas parece muito imbecil, porque eu vou pegar o top, tipo, da top 10 de músicas da Disney. Vai estar igual de todo mundo. Mas enfim, as músicas do Rei Leão, elas são muito boas. Eu acho as músicas do Rei Leão 2 muito boas também. Eu vou colocar alguns trechos aí pra vocês verem. Tem uma música do Rei Leão 2, que é a música do julgamento que o Simba faz em cima do Kovu, que é uma música muito boa, tipo, o Simba tá lá na pedra e o vento vai passando, mostra realmente que ele é um rei ali. Mas enfim, voltando ao filme. Nós temos uma das minhas músicas favoritas da Disney, que é I Just Can't Wait to Be King, que é o que eu quero mais é ser rei, que no filme tá ridícula. Tipo, eu queria entender o porquê deles fazerem daquele jeito. Tudo bem que é meio complicado você fazer igual a animação, que era uma coisa meio psicodélica e tal. Tinha os elefantes, aí em cima dos elefantes tinha os hipopótamos, em cima dos hipopótamos as girafas, em cima das girafas flamingos, e o Simba e a Nala lá cantando. Mas, tipo, dá pra você fazer isso no filme e colocar, sei lá, que o Simba tava pensando, faz aquela transição clichê de o pensamento sair de dentro do olho dele e tal. Mas aí, no filme, a música tá simplesmente lá, o Simba e a Nala girando de um lado pro outro, tentando despistar os azul, e só girando no meio dos animais, não faz o menor sentido. E uma coisa que eles fizeram foi diminuir um pouco o arranjo e deixar um pouco mais lento pra gente entender as palavras. No original as palavras eram um pouco corridas e meio que se contradiziam e ficava muito colado uma na outra. Era um pouquinho pra gente entender, sabe? Tipo, quando você não entende um trecho e depois você vai ver a letra e você, nossa, era isso, eu cantava super errado. É mais ou menos assim que funciona. É mais pra questão de síntese. Mas enfim, o Circle of Life, que é o ciclo da vida, tá lá no começo, como sempre. É uma música muito boa. É a música que a gente associa ao Rei Leão, de verdade. Mas, enfim, não é Hakuna Matata não, tá, gente? É o ciclo sem fim. Mas, enfim, ela tá muito boa, não teve mudança. Foi com a cantora original e tá show. Ninguém vai mexer nessa música. Sinceramente, eu acho que é um marco da Disney. Ninguém vai mexer em Circle of Life. E aí, a gente vai pra essa do I Just Can't Wait to Be King, que eu já falei. Então a gente corta. E tem a famigerada cena da morte do Mufasa. No original, a gente vê que é uma coisa muito profunda, tem todo aquele joguete de animação de câmera, que mostra que o Simba é uma coisa muito pequena em relação ao que tinha acontecido e ele não podia fazer nada. E no filme isso está simplesmente raso, porque tem ainda o joguete de câmera mostrando que o Simba tá lá e ele não podia fazer nada, mas não tem a questão do apego emocional ali. Tipo, aparece o Simba leãozinho computacional com a orelha baixa, mas é só, não mostra todo o nuance que a cena tinha que permitir que você veja, sabe? É um pouquinho zoado. E aí, até aí tudo bem. Aí nós vamos para a música do Hakuna Matata, que é uma coisa... Olha, Hakuna Matata é uma música clássica da Disney, a gente sabe.
E o Timão e o Pumba, pra mim, são a... uma coisa muito à parte do Rei Leão, porque eles são sidekicks que realmente são sidekicks muito bons, sabe? Tanto é que eles têm a própria versão de desenho deles e tudo mais, e a gente gosta deles. Só que aqui no filme eles estão um pouco estranhos. E aí, como eles tinham que tapar buracos e colocar as coisas mais práticas, eles mostram que eles não moravam sozinhos naquele lugar enorme. E eles têm uns animaizinhos lá à toa que, sinceramente, não compõem nada. Mas eu achei interessante, assim, essa questão de mudança, porque faz sentido eles não morarem tão sozinhos. Mas, enfim, tem lá Hakuna Matata, é uma coisa legal. E a dublagem é uma coisa à parte, porque tem The Lion Sleeps Tonight, que é o Timão e o Pumba cantando, ficou legal. Aí tem Can You Feel the Love Tonight, que é cantado pela Beyoncé, no original, e o dublador do Simba, que eu não lembro quem é. E aqui no Brasil ele é dublado pela Isa e pelo Ícaro Silva. E aqui vai as minhas ressalvas. O Ícaro é um ator, a gente sabe. Inclusive nas cenas de voz, vai melhor do que a Isa na questão da dublagem. Mas na música a Isa realmente engole ele. Eu não sei se ele tem algum background de cantor, eu sei que ele faz teatro. Mas não é uma coisa assim meio comedida, sabe, entre os dois. Mas na voz original do Simba, que ele faz, eu acho show o trabalho de dublagem dele. Nas músicas eu não achei essa coisa toda, mas sou eu, tá, Ícaro? Se um dia você vê isso, você fez um ótimo trabalho na dublagem. Mas enfim. E aí a gente tem a música do Ska, que é Be Prepared ou Se Preparem, que não faz muito sentido, porque é uma das melhores músicas de vilão, no caso. Na época da Renascença barra Ouro da Disney, não eram todos os vilões que tinham músicas, nem músicas muito marcantes. A gente tem Poor Unfortunately Souls, da Úrsula, que é muito boa, que vai ser a Melissa McCarthy. Mas, enfim, a música é muito boa. Eu sei que ela tem todas aquelas apologias ao nazismo, com as hienas marchando pra lá e pra cá e ele num pedestal como se fosse Hitler. Mas, cara, ele é o vilão. Ele é o único vilão da Disney que faz o que ele queria fazer, que é matar o inimigo dele e assumir o trono. Então, tipo, meio que cabe, sabe? Ele ser um filho da puta imbecil com um exército ruim. Mas no filme não tem isso. Tipo, ele tá lá andando e falando, a música é falada, é quase uma capela, aquilo não faz o menor sentido. É ofensivo de certa forma. Mas tudo bem, a gente engola essas coisas, né? E aí vai toda a questão que a gente sabe como é que funciona o Rei Leão. A Nala, ela é um pouco empoderada, o que faz um maior sentido, só que não. Por quê? A gente sabe que no nosso mundo as leoas são responsáveis pela caça, os leões são mais preguiçosos. Então faz sentido o empoderamento dela, só que ela vai saindo e fugindo e vai atrás do Simba e dá umas broncas no Simba e fala lições de moral pra ele e tudo mais e tal. E até que ele decide voltar e tal. Aí, o Rafiki é meio doido, como sempre, só que no filme ele fala em Swahili. Tipo, não faz o sentido, porque ele é africano. E na África, um dos dialetos, principalmente o mais conhecido pra gente, é o Swahili. Mas a gente não entende Swahili. Na animação ele fala a língua que você programa pra ele falar, mas ele não fala Swahili, ele fala português pra gente, inglês pros americanos, tanto faz. Não precisava ele falar Swahili direto no filme. Mas eu entendo que eles quiseram colocar isso, mas podia ter colocado ele pra falar normal, né? E mesclado as linguagens e tal. E as frutas dele lá e tal, tudo de boa. Assim, o live action ele não é ruim, ele só não é cativante. Se você fosse assistir ele e não tivesse assistido o filme original, ele não era um filme que ia fazer você virar fã do Rei Leão, sinceramente. Não tem apego emocional, mas ele é muito bom. Se você é fã do Rei Leão, você vai gostar de ver aquilo ou não, né? Ah, tem a chuva mágica do Simba no final, tem sim. Depois que ele ganha a batalha, que sinceramente a batalha entre eles está boa. É uma batalha de leões de verdade.
é escuro nas cenas do filme que são escuras. Ele fica realmente escuro, quase não dá pra ver muita coisa, principalmente se você for ver em 3D, porque ele escurece mais um pouco. Mas a batalha, assim, realmente é bem bonita e tal. Aí depois que o Simba ganha a batalha, né, começa a chuva mágica dele e as plantas começam a crescer e onde não tinha nada vira uma árvore de 10 metros, e, enfim. Muito bom, assim, o Rei Leão. Vale a pena você assistir, mas, assim, expectativa não tenha muita, porque é um remake. Eu vou falar a verdade pra vocês. Eu assisti todos os live actions da Disney até agora, mesmo os que eu não gosto tanto, A Bela e a Fera. Mas eu, como pessoa que sou fã das animações, vou lá pra ver o filme idêntico. Eu quero que seja a mesma coisa, sem tirar nem pôr, nada, só que seja transferido pra pessoas. E aí o que é que eu tenho toda vez? Raiva, porque eles mudam os arranjos das músicas. Cara, as músicas são muito boas, as originais. Talvez, assim, as novas músicas, os novos arranjos, eles também são muito bons. Eu não gosto delas porque eu gosto muito das originais, então eu implico. Mas não é que elas sejam ruins, não é a mesma coisa. Como por exemplo, você quer colocar a coisa mais próxima da realidade, mas você esquece que aquilo não é real. Não precisa você focar tanto naquilo. Leões não falam, e é uma coisa que fica estranha no filme, é que os leões têm que parecer que estão falando, então a boca deles se mexe, mas você vê que quando você coloca na realidade não cabe, entendeu? Então não precisa levar as coisas tão a sério. Então faz umas coisinhas, por exemplo, no Aladdin. O gênio tava lá, era magia pura, tinha todas as coisas absurdas que o gênio faz, mas em A Whole New World, que foi uma porcaria também o que fizeram, ela é mágica porque o Aladdin leva a Jasmine pra ver o mundo todo. Ele leva ela pra Grécia, pra China, pra Disney. E lá no filme não, ele só vai pra o deserto. Então, tipo, são coisas que a gente tem que ver se cabem ou não pra ficar interessantes. Não precisa ficar tão preso na realidade. Mas enfim, foi isso que eu achei sobre o live action do Rei Leão. Live action. E é interessante a gente ver esses pontos de vista e assistir as coisas. Eu não trocaria ver a animação pelo live action a partir de agora. Inclusive, assim que eu voltei, eu assisti o live action de novo, assisti o segundo com a minha mãe, porque ela não sabia quem era a Kiara. E depois eu assisti o 3, que é o Hakuna Matata, que é a versão do Timão e Pumba, que também é muito boa. Então, esse aí eu acredito que todo mundo sabe porque fez muito sucesso na época. Então são coisas a ver. Vão assistir cinema. Assim, na minha cidade é um pouquinho melhor porque a gente tem umas promoções meio loucas no cinema. Mas tem lugares que o ingresso é 39 conto. Então, tipo, eu não gastaria 40 reais pra ver esse filme. E eu não aconselharia você a gastar também. Mas se você quer, vai-se embora. Você vai ter uma experiência boa de qualquer forma. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês não gostaram, comenta aí embaixo, me esculhamba, fala algumas coisas. Eu vou tentar fazer alguns conteúdos assim de Disney e tal, porque eu gosto das animações da Disney e dos filmes também. Então é isso. Falou!